Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, começando mais uma conversa com café. Hoje eu estou recebendo aqui Joel Nogueira, da Tauri Solar, que Isso vai aí, falar com a gente aí sobre energia solar, tirar todas as dúvidas, né? Joelzão tá com a gente aí já faz um bom tempo, né? um pouco bom. E vai lá, Joel, se apresenta ao pessoal. Você já me apresentou, sou Joel, sou fundador da Tauri. Nós começamos em 2014 para 15 ali. Eu não lembro exatamente quando foi que a gente se conheceu, mas Faz um tempinho foi por já, essa um época tempinho. aí. Depois a gente foi para Piracicaba, continuamos a empresa aqui e lá, né? Então, Você mudou totalmente para lá e depois voltou aqui ou manteve o vínculo? na Você tem verdade, bastante cliente aqui, né? eu fiquei o primeiro ano aqui. Uhum. Então a empresa começou aqui em Fernandópolis, a gente fez alguma coisa nesse primeiro ano. E aí a gente estava planejando crescer, tinha alugado um salãozinho aqui na Líbero. Ah, eu Já, lembro. já tinha bastante coisa comprado no sisteminha para montar lá, tinha bastante coisinha pronta, né? Uhum. E aí no final do ano, nessa época assim mais ou menos, finalzinho, a gente resolveu, a Angélica arrumou um serviço lá em Piracicaba e a gente foi embora. Uhum. Só que já tinha feito algumas coisas aqui. E aí o pessoal daqui começou indicando, então eu viajei muito, assim, acho que os 2 primeiros anos aí eu viajei, tinha vez que eu vinha 2 vezes por mês. Nossa. E aí, depois de um tempo, aí nasceu meu filho em 2019, aí eu falei, poxa, agora ficou mais difícil para viajar. Ainda eu vim atender o pessoal aqui. Uhum. Aí foi quando entrou a Dailson, né? A Dailson começou instalando aqui, dando as manutenções aqui, então eu já não precisava voltar tanto assim. Ele te cobria É, aqui, vocês. isso. E aí Uhum. eu continuei, aí eu fiquei por lá. E aí, por fim, o Adailson acabou, depois a gente avançando, né, virando um sócio. Então, ele ficou aqui com a região de Fernandópolis, atendendo todo mundo. E a gente continuou a empresa e virou de volta aqui em Fernandópolis, né? Então, a gente tem os 2 pontos hoje. Hoje atende as duas regiões aí, né? A gente tem a parte comercial lá e aqui, Uhum. parte técnica aqui e lá também. Então, a gente tem esses 2 polos aí hoje. Joel, e você tá há 7 anos no mercado, né? Agora, E comecinho do ano. desses 7 anos, a gente tava conversando aqui antes, você falou que é bastante indicação, né? E assim, indicação só acontece quando o pessoal fica satisfeito com o serviço, né? Uhum. Quais são os valores assim que você preza na empresa? O que é o principal que não pode faltar na empresa para você? Eu acho que entra aí um processo de evolução, né? Então, desde o princípio, a gente sempre teve mais afinidade com o melhor. Tanto o equipamento, é, os inversores, os modos, a gente sempre buscou por afinidade o melhor. Não é nem tanto por razão, por ir pesquisar, mas é por emoção ali. Por, sabe quando você quer o melhor? Uhum. Tipo, então é uma coisa que já vinha assim, mesmo sem saber o porquê. Uhum. E aí você vai descobrindo algumas coisas, né, nessa trajetória. É, mas é um caminho, como eu te falei, não é um caminho que você fala, não, eu não abro mão disso. Uhum. Teve uma época, principalmente no começo, que era muito caro. Né? Qualquer residência você precisava aí de R$ 20.000 para pôr. Não que hoje ficou muito mais barato que Uhum. isso, mas a coisa evoluiu bastante. Né? Mas você conseguia, às vezes, por 15 mil, gerar a mesma coisa. Uhum. Então você tinha uma negociação ali há 2, 3 meses que ela estava acontecendo e de repente, pô, chegou um negócio novo aqui, eu não conheço, não é tão bom assim, mas é por 15 e vai fazer a mesma coisa. Ok, vamos arriscar nesse. E o cliente embarcava junto com a gente nisso. Até que aqui em Fernandópolis, na casa de um cliente, teve um problema muito sério. Muito sério. Usando esse equipamento mais em Mais em conta. conta. Aham. Né, só para abrir um pouco mais, foi um incêndio. Então não é uma coisa simples. Entendi. E então, Isso é cara, perigoso, hein? não é uma coisa Tá tão. doido. Aí a gente começou a falar, pô, então às vezes não é tão legal assim esse equipamento. Uhum. Esse barato, esses R$ 5.000 às vezes,
sai muito mais caro. Com certeza. E aí a gente foi filtrando daí, então, a gente falou, isso aqui a gente não faz mais. Vamos fazer só com o de primeira linha. Então você foi eliminando certas coisas que... Aí teve alguns eventos que foram dando esse norte pra gente, né? Então, por exemplo, teve um supermercado aqui na região que eram 2 equipamentos bons da Fronius, 2 inversores Fronius. E a gente teve problema lá. E aí para o cliente não importa, ele não quer saber se ele comprou o bom, o pior ou o mais barato. Ele quer que o negócio funcione e que esteja tudo bem. E a gente foi buscar ajuda no distribuidor, que é de quem a gente comprou. E aí o cara começa a te achar barreiras, você já fez isso, até ele achar um negócio que você não fez para te falar, então você tem que fazer isso. Mas você faz e não resolve. Aí a gente foi percebendo esse movimento, que o distribuidor, na verdade, ele está muito interessado em te vender o negócio. Mas se tiver um problema, se vire. Você não vai ter aquele suporte. Por sorte, eram equipamentos bons, a Fronius é austríaca, está no mercado há 75 anos, o cara tem uma responsabilidade com o nome dele, então a gente ligou direto lá, teve todo o suporte do mundo, resolveu o problema, não era uma coisa tão simples, mas foi resolvido pela Fronius e o distribuidor nem ficou sabendo. Entendi, você teve que atravessar o distribuidor. Aí, e assim, todos os distribuidores nessa época, eles pregavam muito assim que não, se tiver um problema é comigo, eu tenho laboratório, eu resolvo. Até você ter o problema. E aí a gente falou, cara, não dá para contar com esse pessoal. E a gente foi filtrando aí, por exemplo, marcas que tenha... a gente foge um pouquinho da linha chinesa, tem coisas chinesas que são muito boas, mas é mais difícil. Mas como que a gente faz esse filtro hoje? Se o equipamento não tem ninguém no Brasil que represente... Bom, então, só para não citar marcas, mas tipo, tem coisa muito boa de empresas europeias ali que não tem essa assistência no Brasil. Então, quando eu não tenho assistência, que eu dependo só do importador... entendi. Você fala, mesmo que a marca seja boa, se você não vai ter a quem recorrer aqui no Brasil, fica difícil. Eu gosto de ter uma camada mais de segurança. Então, quem que é minha referência? O importador. Só. Mas e a gente às vezes chega algum distribuidor com uma coisa muito boa, assim, né, entre aspas, para eles, e você fala, mas e se eu tiver um problema? Não, é comigo. Então vamos esperar mais um pouquinho. Agora, quando, por exemplo, a gente teve um problema bem grave agora, setembro, outubro, porque faltou material geral, assim, não tinha nem bom nem ruim. Tinha, por exemplo, os modos que a gente trabalha da Canadian, o prazo mais perto era 60 dias para entregar. Nossa. Mas isso foi devido à pandemia? Ou foi muita gente buscando? Juntou tudo. Juntou a pandemia, juntou a crise hídrica, aumentou a energia de todo mundo, e aí gera os jornais falando, né? Então, acendeu a luz, acho que o jornal jogou em todo mundo. Como que esses caras estão? Esse cliente aqui colocou energia solar. Aí vai todo mundo para energia solar. E aí faltou para geral. E aí a gente teve que abrir alguns novos fornecedores, né? E aí a gente, né, com essa experiência, essa bagagem, então a gente falou, poxa, vamos pegar fábricas, primeiro, modos de primeira linha. Existem 20 fábricas no mundo de primeira linha. E aí é legal que tem umas regrinhas para ele ser de primeira linha. Então, primeiro, ele tem que produzir as próprias células. Ele não pode, ser uma montadora. Segundo, ele tem que vender, ele tem que instalar uma usina 6 usinas de 1,5 MW. É bastante coisa. E terceiro, ele tem que ter um desses projetos, pelo menos, financiado por um banco que não seja de fomento, aquelas linhas de crédito de risco. Aí ele entra nessa primeira linha. Hoje existem 20 fábricas no mundo. Dessas 20, a gente conseguiu 5 que eu posso... estou com um problema nessa placa aqui. Onde eu resolvo? É comigo em São Paulo ou é comigo em Londrina. Então você tem esse canal, caso precise. E aí, independente de quem eu comprei, a gente tem contato... Por exemplo, tem fábrica que não tem a fábrica mesmo no Brasil. Tem uma empresa alemã que a fábrica não é no Brasil, mas eles têm um laboratório de engenharia aqui. Então, se eu tenho um problema, eu mando para eles. Direto, independente de qual distribuidor eu comprei. Beleza. Então, isso é importante, né? Porque acontece, as coisas não são perfeitas, né? Então, esse cuidado
e se der alguma coisa errada, quem vai me... Porque o cliente, ele vê você, ele vai correr para você. Exatamente. Você fez ali, ele vai falar, não, o Joel que fez aqui, né? A Tauri que fez, então vou recorrer a ele. Aí você vai ter que... Então precisa estar bem organizadinho isso aí. Porque qual que é... E a gente não é falar assim, então você só instala de primeira linha. Não, a gente gosta de deixar muito claro o que o cliente está comprando. Tem o cliente que ele prefere o de primeira, independente do preço. E tem o cara que ele prefere o preço, independente do que está sendo instalado. O que eu não concordo muito, e assim, os orçamentos, às vezes a gente pega de alguma outra empresa, o cliente mostra alguma coisa, é que não fica muito claro. Às vezes o cliente traz um orçamento e fala, olha, isso aqui que eu estou comprando é bom. Não tem como eu falar para ele se é bom ou ruim. Só está ali, inversor, 5 kW. Talvez você não sabe nem a marca. Não está detalhado. Entendi. E aí, com isso, eu acho que já não é legal, não concordo. Então, assim, teve cliente também que a gente apresentou de primeira e falou, olha, mas o meu orçamento só dá para isso, eu só tenho isso. Aí a gente vai buscar alguma alternativa que tenha essas referências para a gente conseguir oferecer algumas garantias, né? Porque daí entra eu acho que é a caminhada, né? Esse pilar aí de equipamento, ele possibilita a gente fazer algumas coisas que a principal delas é nos colocar do lado do cliente. Então, quando eu tenho um equipamento, não vou dizer, porque é melhor, ele pode ser o melhor e ele pode dar problema. E o que seria, entre aspas, aí, o mais barato, pode ser que nunca dê problema. Pode acontecer as duas coisas. Agora, o que a gente enxerga muito? Se der problema nenhum que eu tenho suporte, eu consigo me colocar do lado do cliente e falar, vamos resolver. Por exemplo, a Fronius. Estou falando só de Fronius aqui. Fronius, patrocina o podcast. Daqui uns dias chega a Fronius. Esse podcast é um oferecimento da Fronius, né? Não é não. É brincadeira. Mas, então, por que isso? Existem, por exemplo, a ABB também, que agora virou Firmer, né? São empresas, por exemplo, que está sediada aqui no... Por exemplo, a gente teve um problema, para não falar só da Fronius, a gente teve um problema com a ABB. A fábrica da ABB é em Sorocaba. Então, a gente pegou o inversor, levou direto na fábrica, teve ali um prazo de, acho que 10, 15 dias de manutenção, voltou o equipamento, está resolvido. Por que isso é importante? Porque quando a gente se coloca do lado do cliente, e eu acho que isso faz uma diferença, até ontem a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Isso. Por que o cliente, em vez de comprar um negócio e ir lá e contrata um cara para instalar, ele não faz isso? E talvez não seja, nesse momento, um bom negócio para ele. Porque se ele tiver um problema, a quem ele vai recorrer? Né? Onde que fica essa fábrica? Não é tão simples, né? Por mais que você até encontra as peças, né? Mas como é que você monta esse quebra-cabeça? Como é que dá manutenção? Exato. Precisa entender. Você precisa ter alguém para ligar, é mais fácil, é mais cômodo. É mais fácil resolver. Né? E aí o que a gente oferece para esses clientes nossos, né? E aí a gente foi aprendendo isso na caminhada. Que é, bom, primeiro pilar, se eu tenho um primeiro pilar aqui de equipamento bom que eu possa confiar se eu tenho um suporte. Esse é um pilar. A gente coloca um segundo pilar aqui que eu preciso ter uma instalação de qualidade. Né? Eu tenho o melhor inversor, mas eu deixei tudo pendurado os cabos. Quanto tempo isso aqui vai ficar bom? Algum tempo. Né? Então, eu preciso colocar eletroduto de alumínio, a instalação tem que ser limpa, ela tem que ser com componentes que sejam duráveis. Por exemplo, a gente não usa nada de PVC. Nas instalações. Toda a tubulação é alumínio ou galvanizado. Entendi. Porque vai ficar no tempo. Esse negócio as placas têm garantia, durabilidade de 25, 30 anos, mais do que isso. Se eu coloco um componente que ele vai durar 5, eu comprometi a instalação. Então, entra aí um segundo pilar. Com esses dois pilares de pé, a gente coloca um terceiro aqui, que é a Tauri. A gente se coloca do lado do cliente. Então, eu vou colocar garantia vitalícia para esse cliente, de mão de obra, ele não tem que pagar visita técnica, ele não tem que pagar retorno, reinstalação de equipamento. A gente consegue oferecer, por exemplo, equipamento reserva. Então, a gente tem hoje no escritório, tanto lá em Fernandópolis e aqui, equipamento que, se der um problema, a gente pega esse equipamento nosso, coloca para o cliente e ele continua gerando até arrumar o dele. Até o dele ficar pronto. Entendi. Por que eu consigo isso? Porque eu sei que o prazo para ir e voltar é de 20 dias no máximo. Porque você tem essa segurança com o teu fornecedor ali, né? Você sabe que vai resolver. Então, a gente tem esse background ali, né? Tem esse suporte. E um terceiro diferencial, que eu acho que
São alguns problemas que você só vai descobrir depois que você já tem energia solar. Uhum. Por exemplo, uma das coisas que a gente coloca em contrato é a garantia da geração. Então, se você está fazendo um projeto para gerar 1.000 kW por mês e chegou no final de um ano ele gerou 800, né? Uhum. A gente vai colocar mais placas, você não tem que pagar por ela, nem pela instalação, nem por nada. Entendi. É contrato, tem que gerar os 1.000. Como eu consigo garantir isso? Primeiro, eu tenho que fazer uma visita antes de instalar no lugar, ver se não tem uma sombra, como que é esse telhado, orientação. Uma visita técnica realmente, né? A gente faz hoje um estudo com drone, um levantamento, uma análise de sombreamento. Tem casos que a gente, quando a gente entende que algum fator externo pode comprometer essa geração, a gente tenta negociar isso. Por exemplo, teve um cliente de Piracicaba, que ele mora num bairro lá que ele é muito arborizado, é de fundo com o rio, Uhum. é um bairro maravilhoso, é lindo, é o sonho de consumo morar ali. Uhum. Mas tem um problema de sombra, então eu vou pôr um sistema em cima do telhado dele, ele tem sombra de manhã, ele tem sombra à tarde. Entendi. Tanto que o telhado dele é verde, é Nossa. legal pra caramba. Ele o colocou, telhado verde, aqueles com planta. isso, é legal pra caramba. E eu falei, olha, se a gente colocar aqui o objetivo do sistema for gerar economia, eu acho que a gente não vai conseguir avançar com o projeto. E aí eu sugeri para ele, por que a gente não faz assim, então? Coloca o sistema, o que você tem diário, o que cabe. A gente até nessa ocasião utilizou o microinversor para justamente minimizar as perdas ali, porque uma placa sombreada não vai atrapalhar ninguém. Né? Então, o que podia ser feito, a gente fez. Mas sem o compromisso de geração. Eu falei, olha, não vamos colocar em contrato que vai gerar X ou Y. Deixem aberto. Pode ser que gere 100%, pode ser que gere 80%, pode ser que gere 50%, não dá para saber. Né? Mas qual que é o objetivo dessa instalação? É você ter uma energia sustentável. Porque o cara que tem o teto verde, Verde, ele mora num não lugar- tá tão preocupado, ele quer a sustentabilidade, né? Eu acho que é o primeiro caso que realmente o objetivo final é sustentabilidade Do que a e não economia. economia. Pesou mais. Entendi. Mas isso é importante porque nessa análise preliminar já foi visto que ia ter algum comprometimento. Entendi. E não adianta eu ignorar porque não existe milagre. Uhum. Né? Então, Porque depende, né? Se o sol não chega na placa, a placa não Exato. vai E gerar. aí se você... Então, e quando você descobre isso? Geralmente quando você já instalou, você já está esperando um resultado e ele não chega. Mas aí essa altura, e a gente tem exemplos negativos, né? Então a gente estava negociando outro dia com um cliente e o vizinho, entre aspas, assim, é uma padaria, uma outra padaria vizinha ali, que os caras são parceiros, colocou um sistema, ele precisava abater uma conta de R$10.000. Ele investiu um valor X e economizou assim, 30%. Aí eu chamo, né, era para zerar minha conta, vi o mínimo, o que está acontecendo? Aí o cara falou, não, então, houve um equívoco aqui, vamos ter que colocar mais painéis. Mas o mesmo valor que ele já tinha investido inicialmente, que não era um valor pequeno. Né? Só para abrir números, ele estava falando aí de R$180.000. Ele teve que investir mais 180. E dos 10 mil, ainda com os 360 mil investidos, ele ainda paga 3 mil e pouquinho de conta de luz, ou seja, ainda não está o 100% que era o esperado. Mas esse cara, talvez, se tivesse uma cláusula dessa num contrato, por exemplo, falando, olha, se não gerar isso aqui, que foi o combinado, esses 180 ele não teria pago. Ah, entendi. Então, ele teve que pagar 2 projetos para conseguir chegar no 60. objetivo e ainda não deu certo ainda. E ainda faltou uns 3 mil No reais. caso, se fosse com vocês adicionariam essas placas para dar a energia contratada ali, a geração contratada. Exatamente. E esse cliente, e a gente está focando um pouquinho aqui nesse estudo preliminar, porque parece uma coisa simples, mas é um problema que você só vai descobrir depois que você já pagou, que já instalou e que não está funcionando, que não está tendo resultado. Entendi. E aí o que você vai fazer? Brigar com o cara? Vai na justiça? Vai se resolver? Mas é a pior das soluções. Né? Essa padaria, por exemplo, que a gente está conversando, deu certo o projeto. Daí, de novo, a importância desse estudo preliminar. A gente fez um estudo com drone, ele precisava de 60 placas. Cabiam pela foto ali, caberiam só, acho que 50.
A gente refez o projeto e falou, olha, você me desculpa, mas a gente não vai conseguir pôr 60, então não adianta você comprar 60. Aí falou, mas tem certeza que se for lá, não sei o quê... Aí a gente falou, tem a possibilidade, tanto quanto quando, por exemplo, não cabe, ou quando o negócio é assim, olha, aqui só cabe 100, a gente precisa de 100. Vamos voltar e medir com muita precisão, porque você imagina que cabiam 90. O desenho você coloca, né, você errou uma escala, você faz, cabe qualquer coisa. Então, aí a gente voltou com a treina, tinha algumas áreas que a gente tinha descartado inicialmente, que daria para aproveitar, e a gente conseguiu chegar nesses 60 dele. Né? Por exemplo, tinha umas áreas lá que tinham umas chaminés, uns negócios, e a gente desconsiderou aquela área. Falou, não, isso aqui está desativado, pode tirar. Então, você ganha algumas áreas. Entendi. Mas aí você já discute tudo isso antes. A hora que ele comprar, ele já compra sabendo que vai caber, que está tudo certinho. Já vai certinho, né? E outra, esse cliente, por exemplo, ele queria gerar, acho que 20% ou 30% a mais do consumo atual. Não dá. Na melhor das hipóteses, hoje, ele vai gerar o que ele consome. Entendi. Mas está tudo tinha bem. Espaço para... Mas está tudo bem, está combinado. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Combinado não é caro. Combinado. É igual do caso lá das árvores, né? Você combinou que não, né? O cara não cria expectativa, Exatamente. né? Ô Joel, e como que funciona o processo? Por exemplo, eu quero colocar energia solar, aí eu entro lá no site de vocês, chamo vocês. Como que funciona as etapas? Esse processo de contratação? A jornada se fala do começo ao fim. Tem algumas partes que dependem da gente. Então, primeiro passo, geralmente o cliente chega, ele pede um orçamento. A gente faz levanta algumas informações que são importantes. Então, eu preciso saber o tipo de telhado, se é obra ou não, se o consumo já está estabelecido, porque tem bastante gente que às vezes... eu quero um orçamento, minha conta hoje é X, mas eu quero acrescentar um ar-condicionado, que hoje eu não tenho, eu quero ter. Então, tudo isso é importante a gente saber, porque você vai alinhando de novo as expectativas. Não adianta, eu gasto hoje R$300, mas eu não tenho ar-condicionado. Entendi. E aí eu quero pôr mais 2. E aí o meu consumo não vai ser mais 300, vai ser 500. Então, eu já tenho que prever isso. Né? Então, feito esse filtro, a gente elabora um orçamento. Quando tem esse tipo de situação, vai acrescentar alguma coisa, a gente sempre elabora mais de um orçamento. Um para o consumo atual, um para aquilo que vai ser acrescentado. Né? Então, eu quero aumentar 2 ar-condicionados. A gente sempre pergunta quantas pessoas moram na casa. Às vezes é 2 pessoas, então não vai mudar tanto assim, apesar da quantidade de ar-condicionado. Ou não, são 4 pessoas e eu tenho hoje um ar-condicionado. Então, vai mudar bastante. Então, tudo isso vai alimentando para a gente entender melhor e conseguir apresentar algumas propostas. Então, a gente nunca fala, é isso que você precisa. A gente sempre deixa em aberto, olha, isso é o que você gasta hoje e a gente vai te apresentar essa proposta nesse formato. Uma para o que você gasta hoje, uma para todo o potencial. Olha, eu tenho 4 ar-condicionados. Qual que é o seu potencial? Você pode gastar R$1.000, depende de como você vai usar. Né? Então, a gente coloca 2, 3 opções aqui no meio que, não, eu acho que esse aqui faz mais sentido. Tem alguns casos, e aí isso vai desenrolando um monte de coisa, né? Porque é uma coisa simples. Mas, por exemplo, hoje de manhã a gente teve um caso assim. É um cliente que vai acrescentar ar-condicionado, mas são 4 pessoas na casa. E talvez para ele faça mais sentido o microinversor. Porque ele já falou, olha, eu quero uma coisa mais intermediária aqui. E talvez esse intermediário, se ele usar muito ar, ainda fica um remanescente de conta de luz. Ele precisa acrescentar. E se ele vai acrescentar depois, o microinversor faz mais sentido. Porque dá para ir adicionando. É mais modular, né? Então, a cada 4 painéis, ou 2, depende. Você tem um micro para 2 placas. Então, eu não preciso... E antigamente a gente ainda deixava um inversor superdimensionado, então coloca um inversor maior, depois eu só coloco placas. Mas esse é um tipo de orientação que a gente não recomenda mais. Por quê? Os painéis eles vão crescendo, vai evoluindo. Você pega 2 anos atrás, 3 anos atrás, as placas mais potentes eram 340, 370. Hoje você já tem de 620. E aquelas de 330 já é mais difícil de encontrar hoje. Então, se esse cara que deixou um inversor maior lá atrás quiser aumentar agora, ele já vai ter mais dificuldade.
E tem que ser a placa igualzinha. Se é microinversor, aí Entendi. você põe o que tem de melhor custo-benefício naquela... Você depende de... Tem que ser placa igual. Quando é inversor central, sim. Agora, se for o micro, aí você consegue formar o conjunto ali. Você pode... Entendi. Você pode pôr... E o micro ele ainda tem a vantagem. Você fala assim, olha, eu tenho um micro que eu já estou com 2 placas e eu tenho 2 canais abertos aqui. Você pode pôr qualquer placa. Entendi. Desde que você respeite ali a potência ele é mais dele. maleável ali. Muito flexível. Entendi. Então, isso tudo a gente já vai fazendo essas perguntas para definir ali, entender qual que é o melhor caminho. Que aí você faz o orçamento com o que ele tem atual, com o que ele planeja ter e com o que ele pode precisar no futuro também, né? Exato. Entendi. E aí, feito isso, né, aí a gente apresenta essa proposta, né, deixa o cliente analisar, ver se faz sentido aquele preço, aquilo. Fazendo sentido, né, ok, o próximo passo é a gente agendar uma visita. Justamente para ver aquelas questões anteriores, né? Preciso ver esse telhado, se realmente cabe tudo isso que ele precisa, se eu não vou ter algum tipo de problema com sombreamento, com, né, até o próprio padrão de entrada, se eu não tenho que daqui a pouco, comprei o painel, instalou tudo, mas a companhia reprovou o meu padrão. Então a gente já vê tudo isso antes, para não ter nenhuma surpresa no final. Agora tem um custo que eu não previ. Né? Então a gente levanta tudo que pode dar errado, e tem uma regra na energia solar que é tudo que pode dar errado vai dar. Vai dar. Porque você pensa assim, às vezes, imagina um exemplo bem simples. Tem muita gente que você vê hoje na rua que você passar olhando, o disjuntor que é para ser um bipolar, por exemplo, ele é 2 monopolar, são separados. A companhia aprovou isso e está tudo bem. Mas quando você vai pôr energia solar, isso é um negócio que o cara vai lá depois e fala, isso aqui está errado. E realmente está. Só que se fosse só para consumo, está tudo bem. Se fosse para aumentar a sua carga, está tudo bem. Mas como você não vai mais pagar a conta, então o cara vai achar o detalhezinho aqui para te... Entendi. Então é importante você mapear. Tudo que pode dar errado, você deixa muito mapeado. Se for o caso de colocar isso em contrato, coloque, porque é importante. E é um detalhe que a gente sempre deixa muito claro, né? Quando a gente está apresentando isso para os nossos clientes, porque se passar algum desses custos aqui, reprovou lá e agora tem que trocar um poste. Quantos custa esse poste? Tem postes hoje que a gente está conversando no mercado que custa R$6.000. Mas se ele não foi visto antes, o custo é nosso. Então, por isso é importante a gente... Entendi. A gente tenta trazer todos os riscos para nós, porque a gente está fazendo isso todo dia. O cliente, cara, ele está no escuro, ele não sabe que... E é importante para o cliente, né? Ele tem que ter essa orientação. Exato. Né? Porque o Joel ele pediu para mim trocar o poste. Aí eu falei com outra empresa, ele falou que esse poste pode ser. Só que aí na hora que chega para aprovar o projeto, tem que trocar o poste aí. Se foi combinado antes, está tudo bem. Tem um cliente, por exemplo, que o poste dele é um postinho bem antigo, está totalmente fora de norma hoje. Mas ele falou, eu acho que passa esse poste aqui, eu não queria mexer. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, chama a companhia, a gente pede uma visita para eles, se for, acho que tem até que gera um custo isso, mas é melhor você pagar e o cara falar passa ou não passa, que aí você não perde, você nem troca desnecessário e nem deixa de trocar se for o caso de uma necessidade no futura, né? Então, mas isso tudo tem que estar muito mapeado, tem que estar no radar, não pode chegar no escuro, né? E às vezes a gente encontra situações assim. Outro dia eu fui chamado por um engenheiro civil, que é um parceiro, e ele falou, viu, eu sei que isso não tem nada a ver, tem um amigo que fez com outra empresa, eu nem fiquei sabendo, mas ele está com um problema lá e queria que você desse uma olhadinha. Eu fui lá, era isso. O cara comprou os painéis, tá tudo lá para instalar, e agora está pegando o poste não passa. Aí tem que fazer um reforço no poste. Se for o caso, substituir, mas não é um negócio fácil, porque você não tira e põe no mesmo lugar, você já tem que quebrar um muro do cara. Então, tudo isso tinha que ter sido visto antes e levantado essas hipóteses antes, né? Então, isso acontece, infelizmente. Então, feita essa visita, daí a gente vai para... Aí que a gente vai assinar um contrato, porque se tem algum detalhe aqui, a gente já tem isso mapeado para colocar no contrato. Feita a visita, daí a gente vai assinar um contrato, se o valor fez sentido, se está tudo de acordo ali, pronto para receber. E se tiver alguma adequação também, a gente já vai fazer antes, né? Deixa aí, as coisas vão correndo em paralelo. E aí a gente vai dar entrada no projeto na companhia, seja Electro, CPFL, a companhia de energia.
e a gente vai fazendo as coisas meio junto para ganhar tempo. Então, ao mesmo tempo que está sendo feito o pedido de compra dos equipamentos, está sendo elaborado o projeto, vai dando entrada no projeto. Então, 15 dias. Não fica parado. Enquanto espera eles liberar, vocês já vão trabalhando da outra parte. E o cliente ele vai acompanhando pelo site ali também, né? Desenvolvido aí pelo... tem o painelzinho de acompanhamento. Ele vai acompanhando que status, como que tá, né? Então, se já assinou o contrato, se já fez o projeto, se já foi feito o pedido dos equipamentos. Então, ele vai tendo ali um acompanhamento no site. Tem uma transparência ali, né? É bacana. Mesmo assim, em alguns casos, a gente ainda vai pelo WhatsApp, por algum outro meio, comunicando, né? Porque às vezes ele fica parado ali, eu estou esperando a companhia. São 15 dias sem nada acontecer, teoricamente, né? Mas é o prazo deles. Depois, geralmente, esse período aí, uns 15, 20 dias, o equipamento chega, é feita a instalação, que geralmente é rápida. Residencial hoje, aí, uns 2, 3 dias, no máximo, está instalado. Se for nessa época, um pouco mais por causa da chuva, né? Sempre tem um... E aí, depois da instalação feita, a gente pede a vistoria, então a companhia vem fazer a vistoria do projeto, da instalação, se está de acordo com o projeto, de acordo com todas as normas, e ele faz a liberação. Aí ele tem mais 7 dias depois dessa liberação para vir trocar o medidor. Entendi. E aí Aí já começa a mandar energia para a rede ali. Exato. Já tá. Aí você está 100% concluído. E né? esse prazo total, assim, é de quanto a quantos dias? Se der tudo certo, nada atrapalhar, geralmente... Geralmente, antes, assim, se você me fizesse essa pergunta em agosto, eu ia te falar 30 dias. De outubro para cá, a gente teve um aumento muito elevado na demanda, tanto nossa quanto dos distribuidores. Então, o prazo do distribuidor ficou mais longo, mas a gente ainda mantém contrato 60 dias. Então, 60 dias se tudo der errado, 60 dias... 60 dias, certeza. E você estava falando essa questão dos custos é importante também. Ontem a gente estava conversando, né? O Joel, ele está sempre buscando inovação, melhoria para os clientes, né? Então a gente teve uma reunião ontem, acabou não dando tempo de gravar, a gente está gravando hoje, né? Você estava falando da pessoa se programar também, questão financeira ali, né? Porque ela se preparar para esses 60 dias, porque provavelmente um mês ela vai ter que pagar a conta e vai ter que pagar Exato. o financiamento ou o que ela fizer para poder viabilizar a energia, né? Existe algumas opções, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns parceiros hoje. A gente tem parceiro o Banco do Brasil, o Santander e a BV Financeira. Então, são algumas linhas, fora as linhas do cliente. Então, por exemplo, tem cliente que fala, meu banco é o Itaú e eu tenho uma linha com taxa melhor lá. Para nós está tudo bem. Né? O processo é o mesmo. Né? Você vai gerar análise, a carta, a nota, enfim, é um processo independente de onde for feito. O Santander, que é o que a gente tem uma parceria mais, assim, mais ativa, ele é mais rápido, então acaba ajudando muito. Então, a liberação, se aprovou o crédito, a liberação, a gente emite a nota, é muito rápido. Isso é bom, porque você ganha agilidade no final das contas. E ele libera até 90 dias de carência. Então, você pode falar, eu quero pagar a primeira parcela em 90 dias. Vai estar tudo concluído. Já vai estar pronto, então... Mas tem cliente que fala, não, eu quero que daqui 30 dias vença a primeira parcela. Até porque, quando você faz em 90 dias para vencer a primeira, isso gera um custo também no valor da parcela. Às vezes ela fica mais elevada. E aí o cliente, o cara analisa se faz sentido ou não. Às vezes não faz. E aí ele fala, eu quero com 30. E aí pode acontecer, dentro desses 30 dias, às vezes o equipamento acabou de chegar, você está em um processo ainda de instalação, ainda depende da vistoria da companhia, que demora ali 7 dias, depois mais 7. Então, você pode, nesse meio tempo, pagar uma conta de luz inteira e aí uma parcela do financiamento. Geralmente é isso que vai acontecer, no máximo. Entendi. A gente luta muito para que não case 2 contas já, 2 meses você pagar as 2 contas, né? Entendi. Mas eu acho que é importante isso, ser colocado, essa hipótese, porque... Essa transparência, né? A pessoa precisa ver todos os riscos ali que pode para ela já entrar sabendo, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Mas ela sabe que você está ali apoiando, né? Em contrato, inclusive, tem contratos que a gente negocia
Por exemplo, tem um supermercado que a gente está negociando com prazo de entrega de 90 dias. Porque é um projeto grande, você depende de, por exemplo, lá na vistoria a gente viu que vai ter que trocar o poste, então é um outro processo. Antes da energia, do projeto fotovoltaico, a gente tem que resolver a questão do poste. E o prazo, tudo tem prazo na companhia. Eu quero um poste novo, o cara não vai ligar amanhã. Então a gente já colocou um prazo maior, então pode ser que se ele financiou, ele vai acontecer de 2 ou 3 parcelas ele pagar junto, né? Beleza. Beleza. Tem um detalhe importante. A gente coloca esse prazo em contrato. Então já tem uma cláusula prevendo que, caso esse prazo não seja cumprido da nossa parte, né, a Tauri vai remunerar esse valor que deixou de ser gerado. Então, eu fiquei 30 dias aqui sem gerar. Quanto eu deixei de gerar? X. Então, isso vai ser pago pela Tauri, a contratante. Ô, Joel, e como funciona essa redução? Né? A pessoa, você viu ali um projeto, tanto que ela precisa, né? Colocou a quantidade de placa ideal para a necessidade dela. E como que funciona? A conta dela depois vai vir zerada? Como que funciona depois de implantado o sistema de geração? Como que fica? Zerado não vai vir. Nessa modalidade que é mais comum, que é o sistema conectado à rede, você nunca vai zerar. Porque se ele gasta 500, vamos dividir em duas partes, por exemplo, 250 seria de dia e 250 à noite. Esses 250 da noite, ele vai pagar, teoricamente, vai continuar consumindo. Entendi. Porque ele não vai estar gerando naquele momento. Exato. Então o que eu consumi de dia, ele puxa direto da geração. Exato. E o de noite, como não tem a geração acontecendo, eu tenho que puxar da rua. Entendi. E aí você vai ser cobrado sobre esses 250. Normal. Qual é a diferença? O que você gera de dia, você não vai gerar só 250 de dia, você vai gerar 500. Então você usou 250, mas sobrou 250. Isso que sobrou vai ser abatido aqui, mas o valor são diferentes. Quando você pega à noite, você paga imposto, você paga ICMS, paga PIS, COFINS, adicional de bandeira, você paga um monte de coisa. E aí ele vai lá e olha quanto que custa essa energia que você gerou. Ela custa X, só que esse X é menor do que o que você já pagou. Então a energia que você gera e manda para a rede é mais barata do que a que você tem que consumir. Exato. E aí essa diferença ela varia aí na casa de pode ser R$70. E aí também tem um detalhe, se é uma ligação bifásica, o seu mínimo, que existe um custo mínimo de disponibilidade. O que é isso? Se eu gerar 100%, então eu consumo 500 e gerei 500, eu tenho que pagar 50, independente, se for bifásico. Só que se for trifásico, o meu mínimo é 100, meu custo de disponibilidade é 100. Então também já é uma coisinha que tudo isso vai fazer diferença no valor que eu vou pagar. Se for bifásico e eu consumo R$500, consumia 500, eu vou pagar hoje uns 70, 80, pode chegar até um pouquinho mais que isso agora, por conta da crise hídrica, mas se for trifásico ele pode chegar a 120, a 130. Então, você mas vai de qualquer ter forma, a redução muito grande. Né? Em condições normais, a gente estaria falando aí de um custo de R$40, R$50 num bifásico e 70, 80 num monofásico. Mas isso vai variar muito de acordo com o custo da energia, quanto que está custando. Cada região também tem um valor diferente, então tudo vai influenciar. Entendi. Se eu usei mais de dia ou mais à noite também. Imagina assim, é um salão de cabeleireiro que gasta 500. Ele só funciona de dia. Provavelmente esse custo mínimo dele vai ser muito menor, porque ele não precisa à noite. Entendi. Então tudo vai influenciar. E assim, para quem que é interessante? É interessante para quem tem empresa, residencial também é interessante ter? Eu acho que hoje quem usa energia tem interesse nisso. Todo faz mundo, sentido. Porque acaba... É um negócio... É uma lógica assim, você tem que pagar energia. E aí, o que muita gente pensa? Se eu tenho que pagar energia e eu posso substituir por um financiamento de 5, 6 anos, que vai acabar daqui a pouco. E talvez faça sentido, né? Tem muita gente indo nesse caminho. Hoje a gente tem, tirando alguns casos específicos, mas tem muita gente que financia. Faz mais sentido, eu substituo parcela. Né? Então, agora, é claro que também, quanto maior o meu consumo, maior vai ser a minha economia relativa. Né? Você vai ter um retorno mais rápido, né? Porque você tem uma conta pesada ali de energia por mês,
Exatamente. Você recupera mais rápido também, né? Tá certo que o investimento vai Também ser é maior maior. também, né? Você vai ter que Exato. montar um sistema maior, mas Tudo é proporcional. entendi. É que quando você pega o montante no longo prazo, qual que é a grande vantagem? E eu acho que por que a energia solar ela é tão brilha tanto os olhos assim, né? Você está falando de um negócio que garantidamente você tem 30 anos de vida útil É ali. 30 anos de vida útil. Os painéis assim, e assim, essa garantia, hoje as fábricas É garantia. estão caminhando para 30, mas o normal é 25, que já Entendi. é muito tempo. Sim. Mas o que é essa garantia de 25 anos que é tão falada? É garantia de eficiência. Quer dizer que em 25 anos ele tem que produzir no mínimo 80% da produção inicial, que é bastante coisa. Entendi. Então não quer dizer, vai durar 25, tem que jogar fora. Não, você pode ter existem inclusive painéis da década de 60, 70 que estão lá e operam até hoje. Você quer as satélites, por exemplo, estão ativos E eles já porque usavam energia, já usavam aquelas painel, né? células fotovoltaica. Ela não tem eletro lá, né? Não. Graças a Deus. Graças. Desculpa, né? Rolou. E aí, corta ou deixa? Deixa. Ô Joel, vamos lá então. Agora responder algumas perguntas que o pessoal mandou no Instagram, né? Que a gente abriu. Então vamos lá. Pergunta do Tiago. Qual o custo de instalação em uma residência média? Em geral, projeto residencial é que varia, depende muito, de novo, do consumo, do perfil de consumo. Quantidade de ar. Tem algumas pessoas às vezes falam, uma casa de 100 metros quadrados, 200, não é tão relevante o tamanho, mas o perfil de consumo. Por isso a conta de luz é o primeiro passo de você ter um orçamento. Entendi. Mas, só para não deixar, varia entre, hoje, eu acho que as menores residências aí de 15 mil, até o céu é o limite. Tem uma casa, por exemplo, que a gente fez um projeto de 100 mil reais. Mas, isso é muito variável. Entendi. Qualquer Não. coisa nesse meio aí faz sentido. Tá, não, mas beleza. Mas aí depois eu passo o contato aqui, já entra tem em a contato. opção de financiamento, né? Então você pode. Geralmente, o que você paga de conta de luz é o que provavelmente, claro, dá alguma diferencinha ali e tal, mas você consegue. Geralmente, se fizer um financiamento, sair equiparado ali. você troca uma conta pela outra. Que seja, tem alguns clientes que falam assim, tá, se eu pagar 50 ou 100 reais a mais, tá bom, porque o investimento dele, na verdade, é isso, porque o restante ele já está pagando. Né? Então, se eu pagava 300 de energia, eu vou pagar 400 de financiamento, estou investindo 100. Entendi. Claro que também você vai ter um... Você acaba o financiamento, fica só... E aí volta de novo ao ponto da vida útil ser tão longa. Isso faz muito sentido, né? Entendi. Não, mas beleza. Mas, Thiago, de qualquer forma, deixa eu passar o contato dele aqui e você conversa. Deixa eu pegar aqui. O João perguntou como funciona e quais as manutenções das placas. Essa é uma outra vantagem, de novo, da energia solar, especialmente a fotovoltaica, né? Você não tem manutenção, você não tem nada móvel. Acho que talvez a única fonte de energia que você não tem nada móvel ali. Né? Porque o que geralmente gera energia? Se a gente pensar por hidrelétrica, tem alguma água passando que gira um rotor, que você tem um campo magnético e isso gera energia. Sempre tem alguma coisa em movimento para daí você gerar esse campo magnético. E com a energia solar não, é um efeito químico fotovoltaico que acontece ali quando bate luz, ele libera um elétron, esse elétron se movimenta, você tem energia, sai a luz, o elétron não se movimenta, então não tem nada móvel. Se você fez uma instalação bem feita, muito provavelmente você vai ter assim, manutenção zero. Mas assim, por garantia, é importante você estar olhando. De repente você pega aí, vai ter as limpezas. Limpeza. É isso que eu ia falar. A manutenção seria limpeza. Limpeza, você verifica se não tem um ponto, de repente, que imagine, de repente ficou um parafuso mal apertado. Isso pode gerar algum tipo de aquecimento. Então, você dá uma checada em tudo, mas é isso. Não tem que lubrificar nada, né? Entendi. Que ele perguntou também, quais os custos fixos após a instalação? Tem alguma mensalidade, algum custo depois que está instalado? Não, depois que você instala, você vai ter o custo da tarifa mínima da energia, porque você vai continuar pagando, então você não vai zerar. Que é direto para a concessionária, né? Com relação ao seu sistema, se você falar assim, hoje a gente oferece, né, a Tauri, talvez
conheço poucas empresas que fazem isso, mas te oferece gratuitamente por 2 anos essa manutenção preventiva. O que está incluso aí? Acompanhamento diário da instalação, limpezas a cada 6 meses e... Bom, e acho que toda, né, uma preditiva, atualização de software do inversor. Então, tem um aplicativo para a pessoa acompanhar ali a geração. E aí é um negócio legal que a gente não falou antes, que internamente a gente acompanha todos os dias todos os clientes para ver se todos estão online. Entendi. E para a gente é muito simples fazer isso, porque você puxa uma lista, está ali todo mundo verdinho, ok, vamos trabalhar. Ou não. Né? Se de repente uma planta que era para estar online não está, a gente vai fazer o contato com esse cliente para... De repente é um sinal com a internet que ele perdeu. Mas só para uma historinha bem curtinha aqui, teve um cliente lá em Rio Claro que nesse acompanhamento, era uma sexta-feira, era para estar online e não estava. Na verdade, ele estava com alerta. Tipo, tem alguma coisa errada, mas está funcionando. Aí a gente entrou em contato com a fábrica, é uma indústria lá. E aí eu falei, viu, tem como você só checar se está tudo bem? Aí o cara olhou e falou, um tá verdinho, mas um tá apagado. Ele falou, você não desliga o disjuntor e religa? Porque às vezes um negócio caiu o disjuntor, uma coisa simples. Ele fez e não resolveu. E no outro dia, era um sábado, a gente foi lá para ver o que estava acontecendo com esse inversor. E ele não tinha sinal mesmo. Do nada, ele dormiu um dia tudo bem e no outro dia ele não acordou. Simples. Aí a gente entrou em contato depois, na segunda-feira, com o fabricante do inversor, e aí de novo volta o ponto lá de ter essa assistência aqui. O cara fez tudo que a gente podia fazer de teste e nada resolveu. Olha, você tem que mandar para o laboratório. De novo, laboratório em Sorocaba. Então, tira esse equipamento daqui e leva em Sorocaba. O cara faz os testes, resolveu o problema. Realmente não íamos conseguir resolver em campo. Tinha que ser no laboratório. E, beleza, isso foi 20 dias aí, resolveu o problema. Mas por que esse acompanhamento... Isso volta de novo lá no acompanhamento. Por que esse acompanhamento faz diferença? Porque ele só ia descobrir que aquele equipamento parou de funcionar quando chegasse a conta com mais ou menos 50% ali do que... Né? Então, e aí teve uma outra situação também que o cliente, nesse acompanhamento, ele falou, poxa, caiu um raio aqui sexta-feira. Então, ele não ia lembrar desse raio um mês atrás, porque não é todo mundo que fica olhando, deixa eu ver se hoje meu sistema está funcionando. Tem gente que sim. O cara... Tem cliente que gera gráfico no Excel para ficar acompanhando mas tem o cara que... Esse dia foi campeão, gerou mais. Hoje... Meu pai, cara, o pior cliente que eu poderia ter é meu pai. Ele olha todo dia e fala, hoje teve um recorde aqui. Bati o recorde, hoje. Mas tem cliente que não olha nunca, o cara só vai ver a conta de luz. E aí não tem o que fazer. Você vai olhar 20 dias, 30 dias atrás, você já perdeu. E ainda vai perder mais uns 20, 30 para frente se for um problema grave. Entendi. Então isso aí ajuda muito, né? Beleza. Outra pergunta. Qual a probabilidade do governo taxar energia solar? Existe hoje em tramitação a PL 5829, que foi votada na Câmara, passou no Senado também e já está tudo certo. É o marco legal da energia solar. Ela tem, eu acho que tudo tem 2 lados. O lado negativo dessa PL é que ela prevê, sim, uma taxação, né? O pessoal brigou muito com, vai taxar o sol, não vai, aquela briga que já é antiga de taxar o sol, e ela passou. Essa é a desvantagem. Então vai ser taxado, vai ser cobrado ali o fio B. Esse fio B corresponde a mais ou menos hoje 28% da conta de luz. Então, isso vai ser um custo. Por outro lado, não é só um malefício. Então, qual é a grande vantagem? Hoje a gente não tem na energia solar uma lei. O que a gente tem são diretrizes, são normas definidas lá pela ANEEL, que pode ser mudada a qualquer tempo ao bel prazer. E a gente via assim um movimento que aconteceu. Em 2012 a ANEEL do nada entre aspas, porque também não estava aqui, né? Então, depois de alguns estudos, eles decidiram que seria interessante para o Brasil fomentar a energia solar, que talvez fizesse sentido, como a gente viu que fez, a gente gerar energia através do sol que a gente tem aqui em abundância. E aí criou-se lá
né, um marco legal ali, a Resolução 482 de 2012, que permitia qualquer cidadão brasileiro gerar a própria energia e injetar essa energia na rede de distribuição. Isso foi maravilhoso. 2015 teve uma revisão dessa de 2012, que aí virou a 689, e ela melhorou muita coisa lá da de 2012. Então, por exemplo, a gente tinha o crédito que você gerou e não usou. Você tinha 3 anos para usar, senão expirava. Passou para 5. O tempo de análise de um projeto era de 30 dias, veio para 15. Então, teve várias melhorias. Tiveram, né, várias melhorias. E aí, em 2018, 2019, começou um movimento meio contrário a esse. Então, né, o negócio começou, claro, crescer bastante, muito. Chamou a atenção de muita gente, inclusive das companhias, que os caras começaram a olhar e falar, viu, esse negócio aqui vai crescer, vamos fazer alguma coisa, é natural. E aí a gente viu um movimento meio contrário a isso. Qual foi a solução que a gente encontrou? Eu acho que o setor inteiro se uniu e isso foi muito positivo. Através de uma legislação que encontrasse um meio termo. Porque também as companhias, né? Você pega... Por que... Nossa, estou falando demais agora. Mas esse assunto é muito legal. Não é? Mas o que acontece? A ANEEL, ela não tem... Ela é um órgão regulador. Então, ele pode criar umas regras. Todo mundo que está abaixo dele tem que cumprir essas regras. Só que não tinha ninguém acima da ANEEL ali. Não, ela estava criando a regra. Eles criam... Então, e esse é um problema, né? Porque, num primeiro momento, a regra favorecia todo mundo, mas, no segundo, ela começou a não favorecer todo mundo, mas, né, alguns interesses. Entendi. Aí, houve um movimento, né, da população, do setor fotovoltaico geral, para criar uma lei, porque a lei tem peso superior à regulamentação da ANEEL. E ela tem que fazer uma nova lei, uma nova regulamentação, mas ela tem que respeitar a lei. O guarda-chuva ali, ela está embaixo. Então, isso acabou tendo um peso muito legal, né? Porque apesar de ter a lei, ela vai buscar um equilíbrio. Ela não vai só favorecer quem quer gerar a própria energia, vai favorecer também as companhias. Por quê? Qual que era um grande problema? E aí eu vou aqui... olhar o outro lado, o lado das companhias. O que acontece hoje? O cara compra a companhia, pega a Electro, por exemplo, que a gente está aqui. Eles compram um pacote de energia para atender toda a região que eles estão aqui. Então, Fernandópolis e região. Né? Então, ele tem que comprar um X de energia para atender todo mundo. Só que se eu tenho mais gente aqui gerando energia, o que vai acontecer? Vai sobrar a energia que ela comprou. E ela vai perder esse valor. Ela não tem o que fazer, não tem como ir lá e devolver o que sobrou. Entendeu? Então, aí os caras, naturalmente, vão se defender de alguma forma, porque não é pouco dinheiro, né? Como que eles vão se defender? Viu? Um jeito. Esses caras parar de gerar energia, porque aí eu sei quanto eu tenho que comprar para continuar atendendo, que é o que eu sempre fiz. Então, a lei vai buscar um meio termo. Ela estava começando a sobrar energia. E ele pagou por isso. Estava tendo muita geração. Ainda nem é o caso, mas ele já está olhando que daqui a pouco esse negócio vai ficar na proporção e fica difícil de prever, porque como que eu sei quantas pessoas vão gerar a própria energia? Né? Então, se eu tenho hoje um mercado, beleza, mas são 10 mercados e cada vez mais gente. Vai sobrar cada vez mais energia e imprevisível. Se ele compra menos, falta, ele toma uma multa absurda. E se sobra, ele também toma um prejuízo absurdo. A lei vem buscar um equilíbrio. E aí entra algumas coisas, por exemplo, que a PL, que, né, entre aspas, é o que taxa a energia solar, vai resolver esses problemas também. Então, o cara consegue, de alguma forma, não perder esse valor que ele investiu a mais lá. Por outro lado, também, você tem, mesmo para quem gerar energia, vai ter alguns benefícios. Hoje, se eu gero, igual você está gerando aqui, vai vir aqui uma cobrança de 50 kW que você usando ou não tem que pagar. É o mínimo, né? Isso. O que vai acontecer agora com a PL, lá, com o projeto de lei sendo aprovado? Você não vai ter mais obrigatoriedade de pagar esses 50, a menos que você não gaste. Então, ó, eu viajei, não gastei nada, e eu gerei 500 e não consumi nada. Aí, ou não, eu consumi 30, só ficou minha geladeira ligada e ela gastou 30 kW esse mês. Eu vou pagar 20 e não 50. Entendi. Se eu gastei 100 e minha tarifa mínima era 50, eu não pago mais a tarifa mínima.
Então eu já estou isento dessa cobrança aqui. Então tem algum, acho que tudo tem dois lados, entendi. né? Então você tem as Então, vantagens. se você fizer um projeto ali que gera bastante, você vai acabar... O que vai pegar muito? Eu acho que aí a PL, né, esse projeto de lei, talvez ele torne alguns projetos, não vai inviabilizar, mas vai aumentar um pouquinho no final lá esse tempo de retorno. Quem gera num ponto e vai retirar em outro. Certo. Então, se eu tenho um supermercado e eu vou gerar lá numa chácara para tirar aqui na cidade, aí como lá eu não tenho nada de consumo, eu vou ter o meu custo lá vai ficar um pouquinho maior, em um lugar porque era mais barato eu pagar os 100 kW lá. Entendi. Mas a partir e aí isso principalmente para grandes empreendimentos, né? Então usina de 1 mega, né? Aí e aí também a PL, por outro lado, isso ficaria muito caro. O que já vem prevendo ali? Você tem hoje, quando você vai fazer um projeto desse que é muito grande, você tem que contratar uma demanda proporcional ao teu sistema. Então, se eu vou gerar 100 kW, eu tenho que ter uma demanda de 100. E aí essa demanda, você contratou ela, você tem que pagar aquilo. Com a lei, já vai ter também uma componente que vai chamar, eu não lembro exatamente o nome, mas é uma demanda específica para geração verde, né? Ela até traz esse conceito de sustentabilidade, que ela é mais barata. Então, se 1 kW desses 100 que eu tenho que contratar custa lá R$16, essa que eu vou usar para solar custa 8. Então, o meu custo lá vai ficar mais barato. Então, acho que é um equilíbrio. Eu acho que no final das contas vários detalhes. Perde de um lado e ganha de um outro. Mas, acho que a gente vai. No geral, você acha que vai acabar Eu acho que vai ficar como bom. tá, Gabriel. Não vai mudar nada. Talvez mude algumas coisas. Eu vou. Cara, a gente está muito no escuro. E talvez eu olhe isso aqui 2 anos e fale, eu estava certo ou eu estou muito errado. Mas talvez fique mais vantajoso para quem entrar. Talvez eu esteja falando uma loucura, mas talvez fique mais vantajoso para quem entrar depois que o cara que vai ser taxado e fique mais barato esses 28% aí do que o que está hoje. Porque você pega hoje, tem muita coisa incluída ali. Né? Você pega uma conta, tem cliente que, principalmente agora com bandeira, com um monte de coisa, com crise hídrica, vai adicionando tanta coisa numa conta que hoje aqui, por exemplo, você pagava R$500 aqui, um exemplo. Às vezes, se você girar esses mesmos R$500, hoje você pagaria 150. E às vezes o cara que entrar daqui a pouco, ele já não tem esse mínimo dele de 50. Talvez esse fio B ali, ele fique mais barato do que o que você paga no final das contas. Entendi. Mas é tudo muito difícil de cravar, porque é futuro. Eu acho que, no final das contas, a gente vai manter um equilíbrio. Porque quando a gente olha as projeções, o tempo de retorno está variando em 4 meses para um projeto. De hoje para daqui a pouco, sabe? Com a lei nova. Todos os estudos que foram feitos. Então, qual era o tempo hoje, com a regra atual? 4 anos e 2 meses. Com a regra nova, se fosse aplicada, 4 anos e 8 meses. 4 anos e 6 meses. Então, no final das contas, é uma diferença muito pequena. Mas o barulho que se faz ele é muito grande. Né? É dos dois lados. O primeiro, o cara falando que você gera energia, está prejudicando teu vizinho, porque ele tem que pagar por você, as companhias pregam isso. E do outro, o cara falando que vai taxar o sol, então no final você tem uma guerra de interesses. São várias opiniões, aí cada um vai puxar para um lado. E é bom você falar isso, que a pessoa pode esperar entrar a lei e entrar na nova, arriscar, ou ela já entra agora, pega do jeito que está. Honestamente, eu faria nesse primeiro tempo, porque é mais certeza, você sabe exatamente quanto antes a pessoa começa a gerar, vai reduzir mais ou reduzir menos, mas já está reduzindo. Né? Ela já está poupando ali. E se você pegar aí um investimento que se pague, independente, isso que é muito legal, independente do valor, ele tende a se pagar aí nessa faixa de 5 anos. No máximo 6, mas no máximo do máximo. Então, pega R$1 milhão que você investiu e daqui 6 anos você vai ter esse 1 milhão. Só que num negócio que você tem 25, 30 anos de vida útil. O resto é lucro. Vai ter um bom tempo ali, independente da lei de um jeito ou do outro. Você sempre vai ter... Acho que é uma coisa assim. Mas, de novo, né? Eu entraria agora porque agora eu sei como está. O outro pode ser que fique melhor, mas pode ser que realmente você pensou, se esses 28% virar
somar com o que você já está pagando e acrescentar mais, já realmente Yeah. aí fica pesado. Beleza, Joel. Pergunta respondida. Agora, quem tiver interesse, como que faz para te contratar, para te conhecer seu trabalho? Como que faz? Tem o site, né? O www.taurisolar.com. Tem o .br também, Instagram, Tauri _energia _solar. E Beleza. lá tem todos os canais ali que a gente consegue E conversar. região que você atende? É Fernandópolis e Piracicaba. Piracicaba. A região em volta você consegue atender Sim, também? a gente está com um raio de 100 quilômetros lá e aqui é um pouquinho maior porque as cidades acabam sendo um pouco mais espaçadas. Então a gente acaba fazendo pouca coisa ali no Mato Grosso, né? Minas aqui agora menos, mas a gente já teve projetos, por exemplo, em Minas, São Paulo, Mato Grosso e no Rio de Janeiro também. Beleza. Então é isso, pessoal. Agradeço aí todos que acompanharam aí, né? Recebendo o Joelzão aqui. Uma honra. Acho que deu para falar bastante aí de energia solar, tirar as dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida, alguém tiver com um questionamento aí, pode falar com a gente caminha para ele ou A gente continua a conversa pelo WhatsApp. Né? vai pelo Instagram dele aqui Pelo também, o site, né? Então tem vários canais aí para tirar dúvida e colocar energia solar, né? Colaborar com o planeta, né? Esse é o ano. Essa é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora, né? Tem a lei aí, vamos aproveitar antes, né? Enfim, tem um ano de carência aí para os novos entrantes, então... Tem um ano aí depois também. Então, enfim, fala com o Joel que ele entende tudo, né? Se tá pensando em pôr energia solar, fala com o Joel. Estamos começando, é um caminho, tem muita coisa aí para acontecer pela frente. Essa é a verdade. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço a todos. Um abraço. Até a próxima. Até mais.